todos. Vamos dar início a mais uma reunião do nosso grupo do Observatório Constitucional. Hoje nós temos a presença de um convidado especial, o professor Emílio Peluso, da Universidade de Minas Gerais, que acaba de publicar uma obra extremamente importante para o nosso direito constitucional, Erosão Constitucional no Brasil. Professor Emílio, seja muito bem-vindo ao nosso grupo. É, de fato, uma obra extremamente importante, impactante, nesses dias que nós sabemos, passamos aí por uma espécie de crise democrática, crise constitucional, e isso não é só no Brasil, é em diversos países, em diversas democracias. E para comentar o livro novo do professor Emílio, nós temos também a ilustre presença do professor Cristiano Paixão, que é professor de História do Direito e Direito Constitucional da Universidade de Brasília. É uma grande referência para todos nós, viu, professor Cristiano? É uma grande referência até hoje, tá? Foi o nosso professor ainda na década de 90, na Universidade de Brasília, foi também a professor, acompanhou toda a trajetória do professor Emílio Peluso. Então, acho que nós vamos ter aqui, além de um grande debate, vamos ter também uma tarde de ensinamentos, né? Porque o professor Cristiano é ainda e sempre será o nosso professor de Direito Constitucional e de História Constitucional brasileira. Temos também, isso é importante dizer, a presença, a ilustre presença de outros importantes professores, professor Marcelo Catoni, também da Universidade de Minas Gerais, que também é uma referência, né, nacional e internacional para todos nós. Todos nós conhecemos a obra do professor Marcelo Catoni, especialmente na área de História do Direito Constitucional. O professor Fábio Quintas, que coordena conosco o nosso Observatório Constitucional, o professor Marcelo Casseb, que também é especialista em História do Direito Constitucional, seja também muito bem-vindo, professor Marcelo Casseb, e outros vários, né, professores e estudantes de pós-graduação que estão aqui presentes para a gente fazer aí um final de tarde, um final de sexta-feira de excelentes debates em direito constitucional, como nós temos tentado fazer aí periodicamente. Então, sejam muito bem-vindos, professor Emílio Peluso, professor Cristiano Paixão. Como sempre, nós fazemos reuniões muito descontraídas, uma espécie de conversa ou debate constitucional, né? Eu vou começar passando a palavra para o professor Emílio Peluso, para que ele faça uma breve exposição de como escreveu o livro, quais são as teses defendidas, e, de fato, são teses complexas. Eu li o livro, ainda não consegui terminar, até porque chegou um dia desse, mas consegui ter uma visão geral, e, de fato, é um livro complexo que aborda a nossa história constitucional recente de forma muito, né, perspicaz, né, tá, de fato, de parabéns, professor Emílio. O professor Emílio vai fazer uma apresentação e depois eu vou passar a palavra ao professor Cristiano para que faça aí os comentários e depois vamos abrir a todos para que a gente consiga fazer um bom debate aí sobre esse assunto. Tá bom? Professor Emílio, seja bem-vindo. Vou lhe passar a palavra. Obrigado, então, professor André. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite que me foi formulado, né? Acompanho o trabalho do professor André já há algum tempo e admiro o seu trabalho, as suas publicações. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui no IDP e nesse grupo Observatório Constitucional que eu já conheço, o trabalho já há algum tempo. Então, estar aqui hoje discutindo essa nova publicação, sobre a qual vou falar um pouco mais daqui a pouco, para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande. Ela fica maior ainda com a possibilidade de poder ouvir com um pouco mais de densidade o professor Cristiano Paixão, né, que até nos informou que conseguiu, num prazo bem rápido, ler o próprio livro, né, que é algo que às vezes fica difícil a gente conseguir na nossa vida atarefada de hoje em dia. E gostaria também de cumprimentar todos os participantes, o professor Marcelo Casseb, que eu também já conheço, né, seria muito bom ouvir também dos demais aqui hoje o que pensam, o que acham do livro, aqueles que tiveram a oportunidade de ler, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui, André, mas eu prometo que isso não vai tirar a leveza do evento, não. É só para poder, pelo menos, guiar um pouco a minha fala. Eu não vou me alongar demais, mas só para poder, como você colocou, né, talvez o livro seja um empreendimento, às vezes, até um pouco
difícil de ser cumprido, né? E eu não sei até que ponto ele foi, talvez essa seja uma coisa para ser discutida aqui hoje, né? Até que ponto ele foi satisfeito, né? Mas a ideia era trabalhar, então, esse processo que a gente vem atravessando já há algum tempo no Brasil e ter um olhar um pouco mais amplo sobre as causas que estão envolvidas nesse processo que eu tento chamar aqui no livro de um processo de erosão constitucional, né? O livro, assim, só em termos do que foi o caminho, né, de escrita dele, eu tinha algumas publicações anteriores, um artigo especificamente que serve a 2 capítulos do livro, né, que analisa o papel do judiciário brasileiro nesse processo atual que nós estamos enfrentando, né? Tinha algumas discussões, alguns textos que estavam ainda em gestação, né? Mas a escrita mesmo, grosso modo, do livro, ela aconteceu durante o ano de 2020, nesse período da pandemia, né? A gente ficou num tempo aqui com um certo atraso no retorno das aulas na UFMG, e aí eu fui correr atrás dessa oportunidade aí para poder cumprir a ideia desse projeto. É um projeto que foi submetido a uma seleção na Hart Publishing, né? É uma coleção, né? É uma série, na verdade, da Hart Publishing sobre constitucionalismo na América Latina e no Caribe, e eles têm um sistema que as editoras normalmente têm fora do Brasil, né? Que é um sistema de peer review. Ele foi discutido lá, foi debatido, acabou sendo aprovado o projeto dele, e aí eu assinei o contrato e fui escrever, né, aquilo que eu já tinha um pouco trabalhado, eu tive que reelaborar, retrabalhar, e grande parte do livro mesmo foi escrita no calor de 2020, o que é difícil também, porque a gente está discutindo questões atuais, a gente tenta fazer ter algumas ideias sobre o que pode vir a acontecer com esse processo, mas é bastante difícil, porque, de fato, a gente está trabalhando com diretamente o presente. Mas não só, né? Eu acho que o livro ele vai mostrar que, na verdade, é uma análise de um período específico, mas ela recupera, ela volta um pouco aos anos, ao ano de adoção da Constituição de 1988, a 1988, e o percurso que dali se seguiu. Bom, quais são, então, essas teses, quais são as questões que eu tento levantar ao longo do livro, né? Eu comecei, na verdade, discutindo e pensando numa questão, né, que era a questão de se o processo de perda da qualidade das democracias constitucionais, né, em vários outros locais no mundo e contemporâneo, né, aquilo que envolveu a Polônia, a Hungria, os Estados Unidos, ou mesmo a África do Sul, a própria Índia, não é? Esse processo ele era um processo que poderia ser descrito como uma crise constitucional. Eu tento mostrar no livro que, na verdade, não. Eu fui um pouco mais cauteloso em definir o que vinha acontecendo no Brasil e tentando fazer algumas diferenciações que me pareciam importantes, né? Nós tivemos sucessivas crises políticas, sim, né? Mas o processo de crise constitucional envolveria algo num nível de densidade maior que faria com que nós tivéssemos, de fato, uma situação em que as instituições que são resguardadas pelo próprio sistema constitucional não dão conta de resolver efetivamente uma determinada situação crítica, né? Uma situação de crise. E o que se coloca como crise aí? Eu vou me socorrer do Jared Diamond, né, aquele geógrafo, né, que vai dizer que a crise é, na verdade, um problema de identidade, não é um turning point em uma identidade individual, ou pode ser um turning point também numa identidade coletiva, não é? Claro que sem fazer uma equivalência direta entre essas duas formas de identidade. E aí eu vou discutir que a crise constitucional ela vai se colocar nesses momentos específicos em que é necessário reinventar, ou se coloca como importante repassar aquela determinada identidade. E aí eu me socorro do Rosenfeld, de autores, né, acho que essa é uma influência muito direta aí de quem estudou, né, eu, Cristiano, professor Marcelo Catoni, quem estudou com o professor Menelik, né, de autores como Rosenfeld, de autores como o próprio Habermas, que vão partir do pressuposto de que é possível, sim, que você
estabeleça alguma caracterização do que se poderia chamar de uma identidade constitucional. Então, o que me pareceu ser importante destacar é o fato de que uma crise constitucional ela envolveria um determinado embate, uma situação específica na relação entre poderes, por exemplo, né, entre poderes de Estado, entre determinadas agências de Estado, em que você não tem uma resposta satisfatória para aquele determinado, para aquela determinada situação crítica, né? Então, por exemplo, um presidente dizendo que não vai cumprir uma decisão judicial, né, dada por uma Corte Suprema, né? Isso envolveria, de fato, uma situação de crise constitucional. Nós estivemos ou à beira ou, né, muito próximos dessas situações nos momentos mais recentes, né? E aí o 7 de setembro, que não está coberto ali no livro, né, talvez fosse uma indicação mais clara do que viria a ser uma crise constitucional. O 6 de janeiro nos Estados Unidos seria talvez um exemplo mais claro de uma crise constitucional, mas talvez a caracterização mais interessante, aí eu cito autores como, por exemplo, John Finn, vou discutir ainda muito que, en passant, o próprio Schmitt, né, vão indicar que a crise constitucional ela vai se colocar em situações de efetivo colapso, né? Por exemplo, o que aconteceu em Mianmar recentemente, o que aconteceu na Tailândia em 2014, né, o que aconteceu no próprio Brasil na década em 1964, né, ou no Chile em 73. E aí é necessário manter também uma outra diferença que é importante para compreender esses diversos processos no mundo todo, né? Que é a diferença entre colapso e erosão, que é uma diferença que é feita pelo Tom Ginsburg e pelo Aziz Huq, por essa literatura mais recente, que vai tentar entender esses processos de perda da qualidade da democracia constitucional. E no caso deles, o que vai aparecer, não é o seguinte, olha, não, o processo de deterioração, um processo que é um processo de maior, que é mais incremental, ele tem se tornado mais comum no mundo do que os processos de colapso efetivo, em que você tem uma determinação temporal ali um pouco mais circunscrita, um pouco mais datada efetivamente, em que as instituições não respondem ou não são trabalhadas do modo como foram constitucionalmente designadas, né? Então, situação de golpe de Estado, que é o caso, né, relembrando aí o caso de Mianmar novamente. Essas situações não deixaram de acontecer, elas ainda acontecem, seria desavisado achar que essas situações não se dão, elas se colocam, mas os processos de erosão são mais comuns do que os processos de colapso. E aí o que eu vou indicar é que a erosão, da forma como vista pelo Ginsburg e pelo Huq, ela é interessante para pensar a noção naquilo que eles vão chamar de uma erosão democrática, sim, ela é importante, mas ela é talvez ali um pouco setorizada naquilo que signifique, de fato, constituições e qual é o papel das constituições em sociedades como o Brasil, como a Índia, como o México, né, que vão ter identidades constitucionais diversas, né? Então, o que eu vou defender é que, ao invés de se falar numa erosão da democracia, naqueles termos bem, talvez, básicos, por assim dizer, né, que são fundamentais, que são importantíssimos, mas que não cobrem toda a gama de casos, né? O Huq e o Ginsburg vão dizer, olha, não, sempre que você tiver uma agressão à liberdade civis, ao processo eleitoral recorrente e a própria ideia de rule of law, você tem uma erosão da democracia. E o que eu vou dizer é que talvez a erosão constitucional ela vá ser, na verdade, uma agressão à própria identidade constitucional estabelecida por um determinado regime constitucional, por um determinado constitucionalismo, por uma forma específica de constitucionalismo. Esse seria um conceito que talvez permitiria viajar um pouco mais, né, você conseguir transferir esse conceito de uma forma um pouco mais fácil e pensá-lo em contextos que são contextos muito diversos. Não que, né, no Brasil nós não tenhamos problemas com rule of law ou eleições periódicas, ou pelo menos até agora esse problema não apareceu, mas ele vem sendo agredido nesse aspecto, né? Mas você tem outras questões que se colocam, que são enfrentadas, que são colocadas em jogo quando nós estamos tratando de um processo de erosão constitucional, como o caso brasileiro. Então, a ideia que eu vou defender é que, olha, não, a erosão ela é um processo que se dá, sim, de fato, o termo é um termo que me parece interessante, mas eu acho que ele precisa estar aliado àquilo que um respectivo contexto constitucional ofereça
em termos que vão ser muito diversos para os Estados Unidos, ou para a Colômbia, ou para o Brasil, ou para a Argentina, né? E aí o que eu tento descrever ao longo do livro é como que se deu esse processo de erosão constitucional, como vem acontecendo esse processo de erosão constitucional no Brasil, né? Que não é um processo que se centra num único período. O que eu tento fazer é dizer o seguinte: olha, é importante que nós atentemos para o fato de que, de 2014 para cá, eu tomo como referência a oposição, né, e a discussão no Tribunal Superior Eleitoral dos resultados eleitorais pelo PSDB, quando da derrota do Aécio Neves, a presidente Dilma, em 2014, aquele é o termo de referência. Eu vou dizer que dali em diante o processo de erosão se agravou de uma maneira importantíssima no Brasil. Mas ele tem, sim, pontos de fissura, né, que se colocam desde o advento da Constituição de 88. E dificilmente isso não vai acontecer em qualquer democracia. A gente não vai evitar completamente que atos, né, inconstitucionais sejam praticados, que decisões inconstitucionais sejam tomadas mesmo por cortes superiores, e que elas venham se repetir, né, de uma maneira ali a provocar fissuras em todo esse processo. A grande questão é quando a erosão se torna dominante, né? E aí eu acho que o termo, a expressão erosão, ela acaba sendo feliz, a metáfora é feliz, porque, de fato, nós precisamos cuidar da democracia todos os dias, né? Não adianta a gente pensar que é um problema que possa ser resguardado ou possa ser tocado a cada 4 anos, né? Porque o processo pode, de fato, se deteriorar no sentido em que você vai ter, de fato, ou a erosão, né, crescendo, quase uma avalanche se formando, ou você pode ter o colapso efetivo com o desmoronamento mesmo, né, desse sistema constitucional. Ou seja, da erosão nós podemos passar ao próprio colapso, né? E aí eu vou descrever como que no Brasil esse processo de erosão foi se desdobrando, né? E o primeiro aspecto que eu tento apontar é um aspecto que tem a ver com um problema transicional, né? Que é um pouco aí, parte da minha pesquisa desde pelo menos o doutorado, né? Orientado pelo professor Catone, que está aqui com a gente hoje. Eu discuto como que a decisão, ou na verdade, como que o processo transicional brasileiro e as limitações que lhe foram impostas, principalmente aquelas limitações em termos institucionais, e principalmente aquela dada estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, ela foi fundamental para pavimentar o caminho para o retorno à política de um setor que não deveria, via de regra, participar da política, né? As Forças Armadas, né? Os militares. E aí eu vou recuperar a discussão na DPF 153, né? Tem essa foto aí do presidente com o Major Curió, né? Recebendo o Major Curió no ano passado, acho que foi em abril do ano passado, que foi um dos responsáveis pela repressão na guerrilha do Araguaia. A DPF 153 é uma decisão que tenta definir que a lei de anistia de 79, né, ela teria sido capaz de anistiar crimes contra a humanidade, e isso vai criar a possibilidade de que as Forças Armadas não se debrucem de fato sobre qual foi o seu papel na ditadura de 64 a 85, né? E isso talvez acabe trazendo, de uma certa maneira, um certo salvo-conduto para que elas se embrenhem em aventuras políticas nos anos mais recentes, principalmente a partir do governo Temer, no ano de 2016. E aí eu mostro como isso é um problema para a própria Constituição de 88, como isso afeta a Constituição de 88, mostro a censura que é feita, né, de uma forma clara pela própria Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos Gomes Lund e Herzog, não é? E o papel do Ministério Público Federal em tentar reverter esse processo, cumprindo as decisões da Corte Interamericana, com as mais de 50 ações ajuizadas e chegando aí, trabalhando num litígio estratégico, que chega hoje aí a sua primeira condenação, né, neste ano de 2021. Então, não ter se debruçado sobre o seu papel, não ter verificado e assumido institucionalmente qual seria o seu papel perante esses crimes contra a humanidade praticados no regime ditatorial, foi uma forma importante de salvaguardar as Forças Armadas para, também ilegalmente, em alguns casos, e também de uma maneira inconstitucional, voltarem
a cena política nos anos mais recentes. E aí, eu acho que esse primeiro capítulo é importante porque ele já tenta conectar o problema entre Forças Armadas e Poder Judiciário, que são atores centrais tratados aqui no livro, né? O segundo grande problema foi não ter dado vazão de um modo satisfatório às determinações constitucionais no sentido de preservação, de alcance, de redistribuição de renda, de definição de uma sociedade de fato mais igualitária, como o artigo 3º da Constituição estabelece, né? Eu acho que a Constituição de 88 tem um perfil, e aí eu tento categorizar isso como um perfil social-democrata, em um certo sentido, não no sentido europeu, datado historicamente, mas no sentido de que ela estabelece direitos socioeconômicos de uma forma importantíssima, não é? Talvez comparável no máximo à Constituição colombiana de 91, à Constituição sul-africana de 96, né? Faço um exercício aqui um pouco mais claro de direito comparado, porque eu estou trabalhando também como o judiciário sul-africano discutiu e enfrentou esses problemas, mas utilizando isso, na verdade, a partir de um pano de fundo, que é o pano de fundo de uma crítica a como que os governos e o executivo no Brasil, no pós-88, conduziram, independentemente do partido que estava a governar, políticas num sentido bastante neoliberal, né? E aí o que eu tento explicar é como que o neoliberalismo ele não se adequa à própria Constituição de 88, como que ele é, de fato, antidemocrático, né? E mostrar que essas políticas não desapareceram mesmo em governos de esquerda, né? A gente tem, por exemplo, lembrar como a Laura Carvalho enxerga a análise que ela faz, né, das próprias políticas econômicas no primeiro mandato do governo Lula, né, quando o Palocci ainda era o ministro da Fazenda, a ideia de um milagrinho brasileiro, que é talvez assim, uma bastante infeliz utilização de um termo que foi adotado durante o regime ditatorial, né? Esse ponto é um ponto central que vai ser importantíssimo para manter a sociedade de uma maneira amplamente desigual, né, aprofundar e levar o Brasil aos dos piores índices de coeficiente Gini no mundo, e vai ser central para que você não tenha um sucesso tão efetivo desse alcance maior da própria democracia no pós-1988, né, e os problemas que a gente teve mais recente, né? Deixa eu só deixar claro aqui que eu sou, e isso talvez ao final da minha fala fique mais claro, mas eu sou bastante tributário da Constituição de 88, né? E, na verdade, esses apontamentos são no sentido de que todas essas políticas não são políticas que se adequam à própria Constituição de 88. Isso tem também ligação com a forma como o judiciário também vem a tratar e a se estabelecer no pós-1988. Então, eu vou tentar mostrar que o Poder Judiciário passou por poucas reformas incisivas que o pudessem colocar numa situação de maior conforto para lidar com aquilo que a Constituição de 88 estabelecia, com as pretensões de direitos humanos, efetivas de igualdade, de direitos socioeconômicos que a Constituição de 88 colocou para esse judiciário, né? E aí eu vou mostrar aqui, um pouco assentado também numa tese que foi defendida perante a UNB, acho que o Cristiano deve ter conhecimento dela, do Alexandre Zaidan, não é? Sobre como que a discussão sobre imparcialidade, sobre a independência, ela foi, na verdade, utilizada para tentar, de alguma forma, preservar determinadas prerrogativas que são problemáticas para o exercício, por assim dizer, democrático dessa função judicial, né? Não democrático que o judiciário que deva ser propriamente uma instituição de índole democrática, mas que ela seja uma Constituição adequada, uma instituição adequada à Constituição de 1988. E aí, isso pavimenta o caminho para determinadas inserções na própria política desse mesmo Poder Judiciário, muito num sentido moralista, eticizante, às vezes, né? E aí eu me utilizo aqui
de como o lavajatismo foi capaz de propiciar um maior avanço do Poder Judiciário como um todo nesse campo, né? Acho que a figura do Sérgio Moro é a figura mais adequada para representar isso, é isso que eu tento recuperar nesse mesmo capítulo, né? Eu sempre lembro desse anúncio de um cursinho aqui, né, dizendo que, olha, seja juiz ou procurador, seja herói, não é que aquela ideia de que, de fato, você não está cumprindo pura e simplesmente uma função pública, mas muito mais do que isso, você tem uma tarefa quase que a la Batman, né, de resolver os problemas brasileiros, né? Esse é um problema, ou seja, era uma análise que deveria ser feita a partir de aspectos institucionais do Poder Judiciário, mas havia problemas também em relação à questão de como, principalmente o Supremo, mas não só ele, tomou decisões de excessiva politização, né, que foram indevidas no transcorrer de 2014 a 2019. Né, que aqui, assim, hoje é dificílimo de fazer esse tipo de crítica, porque a gente não pode incorrer no erro de estar, na verdade, ser mal interpretado e estar concordando com o tipo de crítica que vem do bolsonarismo no Brasil hoje ao Poder Judiciário. Não se trata disso. Né? A discussão sobre a legitimidade de decisões judiciais, sobre decisões judiciais que venham a ser inconstitucionais, por exemplo, ela é feita por boa parte da doutrina no Brasil e acredito com bastante responsabilidade já há algum tempo. Né? E aí o que eu tento apresentar é como que nesse período especificamente, de 2014 até 2019, o Supremo, ou mesmo decisões tomadas por tribunais inferiores, foram fundamentais para levar adiante esse processo de erosão constitucional. A jurisprudência vacilante sobre presunção de inocência, decisões conflitantes sobre questões de imunidades parlamentares, todas essas decisões, a própria quebra do sigilo telefônico no caso da Lava Jato, na conversa entre o presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff, a forma como isso foi difundido pela própria imprensa, tudo isso vai criar ali um cenário que vai, de fato, ser importante para deteriorar ainda mais a situação, vamos dizer assim, de saúde do constitucionalismo brasileiro. Né? Depois desses dois capítulos sobre o Poder Judiciário, eu vou tentar não me alongar muito aqui, André, para a gente já partir para a discussão, mas eu acho que é fundamental também analisar o papel das próprias Forças Armadas, e aí, para isso, eu faço uma discussão sobre a questão de como entender o artigo 142 da Constituição e a noção que não parece não desaparecer na história constitucional brasileira, e nesse ponto seria muito legal poder ouvir o Cristiano sobre isso, né? Como que, apesar do poder moderador ter sido sepultado lá em 1891, ele permanece como que um fantasma sendo disputado, seja pelo presidente da República, seja como Borges de Medeiros defendia, né? Seja pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja pelas próprias Forças Armadas. Né? E aí o que eu vou tentar mostrar é que esse conceito viaja à história constitucional. Eu tenho que voltar um pouco mais no caso brasileiro, no pré-88, mas ele é um conceito fundamental também para poder permitir essa politização das próprias Forças Armadas. Num capítulo seguinte, eu vou discutir como que, mesmo antes de 2016, né, acho que 2016 é um ano importantíssimo para esse processo de militarização da política, mas ele antecede a 2016 e ele está ligado a um problema transicional, mas mesmo antes dele, militares não só se dispunham a participar de questões políticas, mas eles eram também chamados a tanto, né, a participar de questões políticas. Né? Então, eu volto ali na discussão sobre segurança pública no Brasil, como que ela se desdobrou no governo FHC, como que a gente tinha generais ocupando cargos importantíssimos em termos de segurança pública dentro do próprio Ministério da Justiça. Né? E aí eu vou fazer uma discussão que não é uma discussão de comparação sobre o funcionamento de militares e de milícias, né? Mas, na verdade, é uma discussão sobre como a ideia de Estado de Direito ela é frontalmente violada, né, por esse determinado setor que vem ganhando importância no contexto político brasileiro, as milícias, né, e toda a sua forma de funcionamento, toda a economia política que elas levam adiante, principalmente no caso do Estado do Rio de Janeiro, mas com efeitos, por assim dizer, até federais, né?
e como que tanto as milícias como os militares vão acabar se embrenhando nessa recorrente violação da própria ideia de Estado de Direito. A gente tem sempre que ter em mente que as milícias, na verdade, elas descendem dos antigos grupos de extermínio que eram formados por policiais ou de folga, né, ou ex-militares e ex-policiais militares que atuavam né, para execução extrajudicial durante a ditadura, e depois isso permaneceu, foi reinventado de alguma maneira na década de 2000. A gente pode explorar um pouco mais essa discussão na sequência. E aí as milícias vão se sofisticar tanto que elas, inclusive, vão passar a exercer o papel de milícia, inclusive, digital, né, um termo aí que vai aparecer a partir do inquérito das fake news, né, no Supremo Tribunal Federal. Esse era um ponto que para mim, não poderia passar, eu acho que não poderia passar desapercebido. As novas tecnologias, elas não são o ponto central na definição de resultados eleitorais, mas elas desempenham um papel importantíssimo, e esse papel não pode ser ignorado em termos constitucionais, como foi, por exemplo, em relação a 2018, o resultado eleitoral das eleições presidenciais de 2018. Né? Isso, depois, na presidência do TSE com o ministro Barroso, passou a ser retrabalhado, foi, de alguma forma, discutido em 2020. Então, vou discutir, defender, né, propor ali a partir de um termo que não é meu, né, de um autor irlandês, a ideia de um constitucionalismo digital, de um constitucionalismo que seja, de fato, preocupado institucionalmente com como lidar com o problema das novas tecnologias e como que ele deve trabalhar com essas questões através de moderação de conteúdo e como que isso, de alguma forma, afeta a própria formação soberana da vontade sobre quem vai decidir politicamente, quem vai votar, efetivamente. Né? O último capítulo é para o leitor, né, não terminar o livro em prantos, né? É uma ideia de tentar mostrar o seguinte: olha, não, é possível responder a esses problemas todos de erosão constitucional no Brasil ainda assim? Né? É possível, e a gente teve alguns exemplos interessantes no pós-2019, vindos das instituições que talvez tenham colaborado para o próprio processo de erosão. Né? Eu acho que é fundamental aqui marcar como que talvez o presidencialismo de coalizão ajude, né, a evitar que nós passemos de erosão a colapso, e parece que essa tem sido a tônica, né? A gente tem discutido isso muito, eu, Cristiano, Marcelo e Juliano, bem-vindo, professor da UNB também. Como que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal responderam de uma forma interessante aos arroubos mais autoritários do presidente da República, não é? Como que o Supremo... É curiosíssimo perceber essa jurisprudência de 2019 para cá. O Supremo, de fato, toma uma série de decisões que são decisões muito importantes, né? Ele chancela outras questões, obviamente, políticas neoliberais, a reforma trabalhista, né? O Cristiano conhece bem esse campo, né, e trabalha nele, mas em relação a determinadas liberdades específicas, em relação à própria forma do federalismo brasileiro durante a pandemia, ele vem cumprindo um papel, no mínimo, poderíamos dizer, interessante. E, de outro lado, a mídia tradicional também não comprou, apesar de ter comprado talvez a própria eleição do presidente, ela parece ter se desgarrado em parte dele a partir de 2019. Esse é sempre um gráfico que eu gosto de lembrar. Aqui está pequeno, né, não dá para ver muito claramente, mas esse movimento aqui é um movimento daquilo que daria para ser descrito como um processo de erosão constitucional no Brasil. A gente tem, em 1989, no índice do VIDEM, a gente estava lá num índice específico chamado de democracia liberal, né? Só esse índice básico, não estou falando de um conceito mais robusto, né? Mas aqui a gente estava com 0,59 em 1989. Nós voltamos em 2020 para 0,59. Então, a gente tem um processo, de fato, a partir de 2014, de grande perda dessa qualidade da democracia brasileira, e os elementos que eu tento trazer são esses elementos que estão presentes no livro. É isso, André. Estou aberto à discussão aí. Vamos então, partir para o bate-papo. Obrigado, gente. Obrigado, professor Peluso. Acho que você conseguiu fazer aí um ótimo, um excelente resumo de cada um dos capítulos do livro, né? Eu estou com ele aqui na frente, fui acompanhando, e vocês podem ver, né, todos que estão acompanhando, que, de fato, é uma obra que trata
de um fenômeno complexo, que talvez não seja tão fácil assim de perceber. O professor Emílio Peluso fez uma análise muito rigorosa, inclusive com bibliografia de ponta e super atual. Acho que de fato uma obra impactante aí nos dias atuais, tá? Bom, eu vou passar logo, viu, professor Cristiano, a palavra para que você faça aí os comentários e depois a gente faz um debate geral com todos os participantes. Pode ser? Seja bem-vindo, professor Cristiano. Obrigado, professor André Rufino, do Vale. Obrigado, inclusive, pelas palavras generosas aqui na abertura da transmissão. Um pouco suspeitas, porque nos conhecemos há muitos anos. O professor André foi aluno da minha primeira turma de História do Direito na Universidade de Brasília. Isso é uma coisa que pertence ao período pré-cambriano, basicamente, muitas décadas atrás. O Fábio Quintas também, outro grande personagem da UNB, que nos encontramos tantas vezes por lá. E fico feliz que fizeram sua formação na UNB, tanto na graduação quanto na pós, e estão aqui liderando esse grupo de pesquisa. Eu sempre defendo que a pesquisa ela só existe numa perspectiva de compartilhamento. A cultura de um grupo de pesquisa tem que ser uma cultura de compartilhamento, de que o todo consegue algo a mais que a soma das partes, né? O todo tem uma vida própria. Então, os dois grupos que eu tenho o prazer de coordenar no UNB, eu procuro levar sob essa perspectiva. Então, minha felicidade de saudá-los aqui, estar com vocês aqui. Quero também saudar meu grande amigo Marcelo Catoni, que foi orientador do professor Emílio, um grande amigo também de muitas décadas, está aqui com a gente nessa transmissão. Saudar também o professor Emílio Peluso, Néder Maia, né, que é esse pesquisador brilhante, que nos propiciou esse livro tão interessante, que eu vou falar alguma coisa sobre ele também. E só para acabar rapidinho, para fazer esse rápido retrospecto de pessoas que eu não vi há algum tempo, que eu vejo aqui na sala, ver o Fabrício Oliveira Braga. O Fabrício foi um dos meus primeiros orientandos de graduação, como orientante de monografia de graduação, sempre estudante brilhante. É bom saber, ele era da sua turma, né, André? Exatamente. O Igor Saldanha também está aí. Também, o Igor, já falei com ele até no chat. Mesma turma. O Igor, você, Fabrício, é uma turma... 2 décadas atrás, né? Exatamente. É bom saber que você está reunindo esse pessoal com você aí, André. Isso é um bom sinal, digamos, desses encontros. E também o professor Marcelo Casseb, também, que fez mestrado e doutorado na UNB. Eu tive a felicidade de ser membro das bancas de mestrado e de doutorado. Então, eu acompanhei toda a evolução dele. E o professor Emílio falou do Alexandre Douglas, o Zaidan. Eu fui da banca de doutorado dele também, dessa tese sobre a imparcialidade, uma tese muito interessante. Ele, aliás, é um pesquisador muito ativo também no campo da teoria da Constituição. Então, o bom desses encontros é que a gente revê pessoas, a gente, por mais que ainda estejamos nesse contexto de ensino remoto, nós nos vemos por aqui. São importantes esses encontros para manter algum tipo, digamos, de troca, de interlocução, de diálogo. Então, estão de parabéns, professor André, professor Fábio, por organizarem essa série de encontros aí e depois disponibilizarem para o público. Quero ser muito breve, eu daria para falar muita coisa sobre o livro, Emílio, porque o livro está muito interessante. Dizíamos aqui antes da abertura da transmissão, a gente fica numa salinha ali batendo papo, eu dizia, né, para você, para o André, depois para o Marcelo, quando ele entrou, que o livro é escrito com uma fluência, é escrito com uma facilidade que não corresponde à juventude do autor. Isso é um elogio, no sentido de que o texto tem uma maturidade e tem uma segurança que não são fáceis de encontrar em autores de qualquer idade. Então, isso chama, eu sempre digo para meus alunos ou nas bancas que participo, nós estamos no campo das humanidades. Precisamos escrever para sermos lidos. E se escreve muito hoje. Então, é preciso pensar no leitor, é preciso convidar o leitor, é preciso trazer o leitor para perto de nós, é preciso restaurar um prazer do texto. Ou seja, um texto não é apenas um veículo para um objetivo. Um texto tem uma forma que induz a um tipo de leitura. E a leitura do seu texto é uma leitura muito fluida. Então, isso fica mesmo como primeira impressão do livro. Uma leitura feita um pouco rápida, no sentido de que essa reunião foi combinada há poucos dias, e eu recebi o livro e fiquei muito bem impressionado com esse aspecto. Vou pontuar, então, Emílio, só para a gente poder debater.
eu sempre faço assim, vários pontos, depois eu vou cortando para a gente poder dar tempo para a gente poder discutir aqui. Então, eu vou fazer uma observação rápida sobre o conceito em si, e vou colocar 3 pontos, um desses que você, inclusive, fez referência na sua apresentação, para a gente poder discutir, para a gente ouvir de você um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, eu gosto, desde o início, desde que você expôs sobre esse tema no ano passado, lá no nosso grupo de pesquisa da UNB, no Percursos, que você falou sobre erosão constitucional, eu sempre fiquei intrigado com esse conceito, num bom sentido, porque não é um conceito muito óbvio. E ele dá uma ideia, a erosão remete a algo que tem uma evolução lenta. A erosão, essa metáfora geológica, essa metáfora, digamos, topológica, ela envolve uma transformação que não se faz sentir tão rapidamente. E me parece uma excelente metáfora para o que nós estamos vivendo e para o que muitas sociedades estão vivendo. Isso que eu chamo de atitude desconstituinte, isso que autores falam de autoritarismo legalista, essa desconstrução por dentro das estruturas do constitucionalismo. Só essas palavras, estrutura, desconstrução, elas remetem a algo mais lento. Elas remetem a um processo gradativo. Existe um grande historiador francês, Fernand Braudel, que escreveu um grande livro sobre o Mediterrâneo, no Mediterrâneo, no tempo de Filipe II, e ele falava dessas 3 durações da história. E dizia, estou vulgarizando muito aqui, mas ele inaugura um pouco o que ele chama de geohistória, ou seja, aquela história do território, aquela história estrutural cujos tempos se movem muito lentamente. Obviamente que não é o caso do seu tópico aqui, que é um tópico que não tem essa longa duração, que é a expressão de Braudel. Mas a ideia é uma ideia parecida. A ideia de que o terreno, que o território vai se transformando lentamente. Mas essa transformação lenta não quer dizer uma transformação superficial. Pelo contrário, é uma transformação profunda. Só que ela não se faz sentir de imediato. Daí a importância e o caráter necessário do seu livro. Você está, digamos que nós estamos vivendo uma erosão enquanto ela acontece. Muitas vezes a erosão aparece, em termos de meio ambiente, por exemplo, quando ela já é quase irreversível. Um leito de um rio que já perdeu completamente o seu curso, um terreno cultivável que de tão marcado pela erosão já não se presta a se fertilizar o solo, uma estrutura, digamos, geológica que fica totalmente transfigurada irremediavelmente por um processo erosivo. Você está narrando uma erosão que acontece. Uma erosão em tempo real. De algum modo conecta essa mudança mais profunda com um elemento da mudança que está em curso. O fato de estar em curso significa que ela pode ser contida. E eu vejo que você termina o seu livro assim, no sentido de dizer assim, nós não podemos fazer, e você colocou isso um pouco na sua apresentação. Eu procuro dizer sempre isso, nós não podemos sempre ter uma nota catastrófica. O dever da universidade, o dever dos centros de pesquisa, o dever de pesquisadores é de apontar alternativas, de mostrar caminhos, de levantar contradições. E você faz isso muito bem no livro. Então, eu gostaria depois de convidar você a explorar um pouco as consequências e digamos, os desdobramentos dessa metáfora geológica. O que é uma erosão que está acontecendo agora? Como ela se apresenta? E como nós conseguimos observá-la? Essa é uma primeira reflexão que me veio à cabeça. Vou falar de 3 coisas. Vou falar sobre poder moderador, que é importante no seu livro, você comentou agora na sua apresentação, sobre decisões judiciais em momentos improváveis, e termino falando sobre o constitucionalismo futuro. Você faz uma referência muito interessante no seu livro ao surgimento do conceito de poder moderador. Inclusive, é uma controvérsia sobre de que autor ali da restauração francesa veio pela primeira vez enunciado, antes de Benjamin Constant se apropriar, e isso de ser apropriado por os autores brasileiros do período da independência. Eu me recordo de uma conversa que tive com o nosso professor Menelik de Carvalho Neto, em que o Menelik dizia, já conversei sobre isso com o Marcelo também, e o Menelik dizia assim, é curioso esse conceito de poder moderador vir à tona, porque ele é um conceito que envolve uma época muito diferente. Tanto que você coloca lá na sua descrição que uma das suas primeiras formulações é de 1815. O que estava acontecendo em 1815? Era o período de restauração dos Bourbons.
Era o reinado de Luís XVIII na França. Era o reinado da Carta Constitucional, que propositadamente evita se chamar Constituição. Remete ao léxico de carta como uma carta, como um documento do antigo regime, como um documento que procura resgatar a centralidade da monarquia, estabelecer a diferença entre estratos da sociedade. Então, o que nós vemos nisso? É um período que aquilo que um professor que você com certeza conhece, aquele professor húngaro, András Sajó, ele chama de constitucionalismo do medo. Que constitucionalismo do medo é esse? É um constitucionalismo que surge no início do século XIX, especialmente do medo dos excessos da Revolução Francesa. Em suma, de medo do povo, de medo de excesso de participação popular no governo, de medo do terror revolucionário, como se a revolução fosse simplesmente só reduzida ao período do terror revolucionário. Então, o que nós temos? Nós temos um constitucionalismo do medo no Brasil. Se analisarmos o constitucionalismo do início do Império, é um constitucionalismo do medo da fragmentação territorial, do medo da revolta dos escravos, do medo da Revolução Haitiana, tanto que se cria o termo haitianismo. E existe um belo livro do professor Marco Morel que mostra como até a palavra é uma palavra maldita. Os senhores, a elite política e econômica se recusava a falar a palavra haitianismo, porque ela já era em si dotada de uma carga valorativa negativa, na perspectiva deles, e perigosa. O que eu quero fazer um pouco essa rápida reflexão é discutir as questões de recepção dessa ideia de poder moderador. É muito curioso, é um grande anacronismo. Eu me lembro no livro do Thomas Skidmore, quando ele fala do golpe de 64, ele fala que realmente o Brasil tem uma tendência dos militares serem um poder moderador. Me pareceu uma leitura um pouco apressada, mas ok, ele tentou explicar um pouco essas constantes intervenções. Mas aí nós vemos o ministro Toffoli invocar o poder moderador, invocar o STF como poder moderador, que é uma coisa muito curiosa. Uma categoria autoritária de um período monárquico, uma ideia de um certo paternalismo invocada para, digamos, descrever a atuação do STF. E não sei se você se recorda, eu, professor Menelik, professor Marcelo Catoni, que está conosco aqui hoje, escrevemos um artigo criticando aquele episódio que você fala até no livro, de quando o ministro Toffoli disse que não ia chamar nem de golpe nem de Revolução de 64, mas de movimento de 64. E nós dizíamos naquele artigo, um golpe é um golpe. Ninguém vai tirar a ideia de que um golpe é um golpe. Então, há uma disputa de narrativas. E essa disputa nos interessa. E interessa saber não só a disputa, quais são as armas que os atores, que os contendores usam nessa disputa. Palavras são armas, conceitos são armas. E eu queria trazer você para pensar um pouco essa ideia. Por que chamar o poder moderador agora? É muito curiosa essa pequena disputa que você mapeia entre poder moderador pelos militares e poder moderador pelo judiciário. Né? O que significa não só a disputa, mas os termos dessa disputa? O segundo ponto que eu queria colocar é isso que eu também nessa linha da gente pensar, em saídas, em alternativas, em desdobramentos improváveis. É o que eu chamo de decisões judiciais em momentos improváveis. Eu compartilho inteiramente com você da crítica feita a boa parte da jurisprudência do STF pós-88, na destruição dos direitos sociais, na pouca transparência e coerência em decisões que emitem juízos políticos. Eu não tenho nada a colocar como reparo a essa sua análise, aliás, da qual nós compartilhamos, que temos um certo pano de fundo comum aí. O que me chama a atenção, nós até escrevemos um artigo recentemente para o Jota, como surgem decisões judiciais, e veja bem, sempre de primeiro grau, em contextos improváveis e que, em situações, digamos, de perigo constitucional, parecem invocar uma dimensão libertária. Eu vou falar de algumas decisões do período do regime militar e de algumas decisões contemporâneas.
O terceiro ponto, professor André, eu vou deixar para um outro debate com o professor Emílio, vou terminar com esse aqui. Vamos lembrar que a questão da guerrilha do Araguaia surge porque as famílias das vítimas da guerrilha do Araguaia pediram reparação judicial e explicação sobre os destinos dos seus familiares ainda durante o regime militar. E isso foi concedido por uma juíza federal de Brasília ainda no regime militar. E isso que gerou toda a demora do Estado brasileiro em cumprir essa obrigação estabelecida em juízo e que levou à condenação no caso Gomes Lund. Então, me chama a atenção que circunstâncias são essas que uma juíza em plena ditadura decreta e consegue estabelecer, pronunciar esse direito. E eu me recordo de duas decisões de TRTs que são fascinantes. Eu considero o direito de greve uma grande chave de leitura da história constitucional brasileira. Houve duas greves, uma no final dos anos 70 e uma no início dos anos 80, que eram greves que desafiaram todo o ordenamento da época. Era praticamente impossível fazer greve nessa época, porque havia uma lei de greve, a Lei 4330, que os trabalhadores apelidaram de lei antigreve. Era praticamente impossível fazer uma greve legal nessa época. E teve uma greve de operários da construção civil em Belo Horizonte, em 79, que é uma greve fascinante, precisa ser melhor estudada. Os operários da construção civil fizeram greve contra os mestres de obra, contra as empresas e contra o próprio sindicato que não queria fazer greve. Mesmo assim, eles pararam Belo Horizonte, que tinha uma forte construção civil nessa época. O TRT da terceira região considerou essa greve legal. Aí nós vamos para a quarta região, Rio Grande do Sul. Caldas Júnior era uma grande empresa jornalística da época. Os trabalhadores faziam uma greve e a juíza do trabalho da época, da então quarta junta, ela resolve, para manter o fundo de greve, destinar a renda dos anúncios dos classificados para o sindicato, para ele continuar reivindicando a sua greve. E também o TRT considera essa greve legal, contra todas as expectativas e pressões desse grande grupo empresarial. Vamos dar um salto na história e concluir com essas duas sentenças de agora. A sentença que nós comentamos naquele artigo do Jota, alguns meses atrás. Pela primeira vez, um agente que cometeu violações de direitos humanos na ditadura recebe uma condenação criminal. Um caso fascinante lá de São Paulo, um caso em que, por vários desdobramentos procedimentais, a ação não foi trancada em relação a ele, e o juiz faz um voto faz uma sentença em que estabelece aquele crime como um crime contra a humanidade. Mesmo com decisão do Supremo proibindo, mesmo com todo o contexto desfavorável, sai uma decisão dessas. E nós vimos essa semana, no seu estado, na sua terra, uma decisão da Justiça Federal que estabelece reparação para um povo indígena que foi severamente afetado por políticas da ditadura militar e que também reivindica uma reparação e um reconhecimento. Então, eu te convido a questionar o seguinte: por que essas decisões surgem nesses contextos tão, digamos, aparentemente desfavoráveis? Existe um potencial nessas decisões? Existe uma capacidade dessas decisões de ler o tempo e de indicar um futuro? Eu teria mais a dizer, quero parar por aqui, saudando um texto que tem uma grande sensibilidade histórica e que fala muito sobre o tempo presente, para o tempo presente e para o tempo futuro. Obrigado, professor André. Nós é que agradecemos, viu, professor Cristiano, pelas excelentes intervenções e comentários. Professor Emílio, vou logo lhe passar a palavra para você fazer aí os seus comentários, pode ser? Claro, com certeza. Não, antes de mais nada, é sempre, né, qualquer papo, na verdade, qualquer conversa com o Cristiano é sempre uma oportunidade para aprender demais e para problematizar e pensar aspectos que às vezes passam desapercebidos quando a gente está desenvolvendo algum trabalho, né, e que são aspectos fascinantes, né, na verdade. Eu vou, sobre a primeira questão, sobre como pensar a erosão, o que mais me chamou a atenção na sua fala, Cristiano, foi o fato de que talvez a gente só consiga descobrir a erosão, né, se é para utilizar essa metáfora, quando
a situação já se torna uma situação catastrófica, né? Quando ela é uma situação já de bastante desespero, né? E isso é interessante também para conectar com a discussão que a gente vem fazendo sobre como ler, né, o que tem acontecido hoje no Brasil, né? A gente tem tido uma discussão bastante interessante, né, sobre como pensar o que pode acontecer desse governo, o que esse governo é capaz de fazer, se uma situação de colapso ela pode se dar, se ela pode não se dar, se um golpe pode efetivamente ser dado, se ele não pode ser dado, e me parece que isso está diretamente conectado com essa forma de como perceber como o processo de erosão se coloca, né? Acho que a gente teria vários analistas da situação brasileira que diriam que, na verdade, esse momento catastrófico não chegou e que talvez nem se deveria falar propriamente de erosão, né? Ou aqueles que procuram saudar sempre a expressão de que as instituições estão funcionando. Mas eu não sei, eu acho que talvez a ideia passa um pouco por aquilo que você descreveu, lembrando do Brodel, né, sobre essa certa permanência, né, essa lentidão no desenvolvimento do próprio processo, né? E eu acho que é importante que a gente possa perceber, sim, que esses momentos, como você fala, não é, de fato desconstituintes, eles possam ser denunciados recorrentemente e que talvez eles façam parte de um movimento que é um movimento um pouco mais amplo. Então, eu acho que a expressão ainda tem algum sentido, ou ela mantém o sentido, porque detectar que o problema está em formação, que ele está ocorrendo, né, acho que é essencial para que a gente possa pensar na possibilidade de reversão, né? Eu acho que a gente ainda tem um caminho, sim, para poder reverter todo esse processo, né? Eu só, às vezes, fico, de fato, um pouco desesperado quando a gente pensa que as chances de respostas elas se dão, e aí, às vezes, elas se dão de uma maneira muito tímida ou muito circunstancial, ou pouco efetiva, né? A discussão sobre a origem né, da formação da própria noção de poder moderador, ela é interessantíssima, e ela é própria também para a gente pensar como que evita-se, de fato, uma consolidação maior do modo como a própria Constituição de 88 o previu, do modo como a Assembleia Constituinte de 87 e 88 procurou fazer, não é? De um processo que seja efetivamente democrático no Brasil, não que seja conduzido especificamente por determinadas elites. E aí a arma do poder moderador é uma arma muito sedutora, né? Uma arma muito que parece ser bastante interessante. O que eu acho mais preocupante, né? É preocupante que o ministro do Supremo, enquanto, inclusive, presidente da própria corte, ele se utilize da noção de poder moderador, é preocupante, sim. Mas é interessante perceber que mesmo juristas de perfil democrático também, às vezes, não conseguem se mostrar cientes do problema que é a utilização dessa noção ou da discussão se colocar ainda nesses termos no Brasil, né? E aí conhecer e entender a própria gestação dessa noção num período de constitucionalismo do medo, né, mostra só a importância de se conhecer a história constitucional, né, e de como que isso precisa ser ainda mais difundido e discutido, né. Eu acho que engraçado, eu estava lendo sobre a questão das decisões judiciais em momentos improváveis, tem vários artigos foram publicados recentemente discutindo decisões de Supremas Cortes ou decisões de cortes constitucionais em situações de extremo estresse, né? Então, por exemplo, o próprio Reino Unido, a decisão tomada pela Suprema Corte do Reino Unido no curso do processo do Brexit, foi uma decisão que não é uma decisão própria daquele contexto, que não cabe, na verdade, no quadro geral de decisões judiciais de um juiz inglês ou de cortes inglesas, né? E foi uma decisão fundamental para manter o processo e para dizer, olha, não, o processo ele precisa ser, de fato, decidido pelo próprio parlamento, ele precisa respeitar essa própria decisão, invalidando, inclusive, a própria forma como Boris Johnson levou adiante a suspensão do próprio parlamento. E foi uma decisão corajosa, foi uma decisão num momento de estresse, né?
Essas decisões todas as decisões que você mencionou, não é? Eu acho que elas mostram que, de fato, as constituições, elas vivem da disputa, né? Seja da disputa de narrativa, seja da disputa sobre o seu próprio significado. Eu lembro, há pouco tempo atrás, eu ouvi a professora Kinley Chapelle falando numa ideia de uma contra-constituição, né? Que é o que os apoiadores do Trump defenderiam nos Estados Unidos, ou seja, eles vão reivindicar aqueles mesmos direitos previstos pela Constituição de 1787 para poder disputar o próprio processo político, como tem acontecido aqui no Brasil quando se fala, não é, que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal estaria agredindo a liberdade dos indivíduos, né, de tomar ou de ter uma decisão sobre não tomar vacina, ou ter uma decisão sobre como conduzir o processo político brasileiro. Eu acho que tanto a decisão do caso Krenak, não é, dos indígenas aqui do estado de Minas Gerais, quanto a decisão sobre crimes contra a humanidade, são decisões em momentos de fato em que você não espera que as cortes vão decidir daquela forma, e elas tomam posições que são posições contundentes naquele período. Uma leitura que me pareceu talvez interessante, inclusive ser explorada e discutida, é de um professor israelense, né, que é o Yaniv Rosnai, que é muito conhecido por um texto sobre emendas constitucionais, e ele trabalhando a ideia de que as cortes talvez elas tenham que adotar uma atitude anti-bullying nessas situações de estresse. E aí ele vai dizer o seguinte, não, porque a melhor forma de você lidar com o bullying é você conduzir ou se deixar levar como se as coisas estivessem acontecendo de uma forma a que você esteja cumprindo os seus deveres básicos, as suas funções básicas, né? E as cortes, então, deveriam responder dessas formas nessas situações, né? E isso me pareceu o que o Supremo tentou, de alguma forma, fazer mais recentemente. Eu acho que o Supremo, eu leio com bons olhos o que vem acontecendo mais recentemente nas decisões tomadas pelo STF, num contexto que é um contexto bastante adverso para a própria corte, né? E aí eu acho que essas decisões todas que você mencionou se colocam justamente nesse contexto, né? Professor Cristiano, quer fazer um novo comentário ou a gente abre aí para os demais professores? Essa conversa poderia durar horas, mas eu acho que... eu estou vendo aqui. A gente pode deixar o pessoal falar, né? Eu quero ouvir. A gente poderia ficar muito tempo aqui, mas eu acho que seria muito interessante ter uma boa audiência e eles poderem, né, explorar o nosso autor. Exatamente. Bom, eu vou... Professor Marcelo Casseb, quer fazer um comentário? Boa noite, André, Fábio. Parabéns inicialmente pela organização. Queria fazer aqui uma saudação bem especial ao nosso palestrante, autor, o Emílio. Faz algum tempo esteve aqui no Recife, né? A gente se encontrou até no lançamento de uma obra conjunta com o pessoal. Né? Uma saudação também especialíssima para o professor Cristiano, né? Que fazia já algum tempo que não o via, embora volta e meia tenha acompanhado aí algumas de suas lives. Eu vou ver se me reintegro aí às atividades do grupo de pesquisa, viu, professor Cristiano? Porque a gente sabe que a rotina tem que também dar espaço para esses momentos de oxigenação e reflexão. Queria também saudar todos os presentes. Dizer, Emílio, eu ainda não recebi o seu livro, mas alguns artigos a gente já vem acompanhando, e pela sua exposição vejo, né, que é uma análise bem sofisticada, extremamente complexa, e, portanto, não se trata de uma leitura do momento, nem simplória, né, haja vista também a própria intervenção que o professor Cristiano fez e as colocações. E do que eu vim aqui observando nessa sua apresentação do livro, alguns pontos também me chamaram bastante a atenção. A questão do poder moderador, isso é até um tema que já vem sendo aqui discutido, inclusive a gente até mencionava isso aqui num outro encontro, não foi, André? Sobre a organização de um livro que o professor André conseguiu trazer vários textos sobre o poder moderador no contexto atual da crise política constitucional, e ele publicou depois um e-book sobre essa temática relativa à interpretação do artigo 142 da Constituição. O nosso amigo também, colega de mestrado, Leonardo Barbosa,
publicou nele, professor Cristiano, um texto. Eu também tive aí a oportunidade de trazer alguma reflexão. E isso é um tema que tem me chamado muita atenção, porque, embora, como eu tenha concluído nesse capítulo, que o poder moderador tenha sido extinto formalmente da nossa Constituição, mas a sombra do moderador nunca nos deixou. E não é só em relação ao período atual, mas mesmo na Constituição de 34, a Constituinte 33, 34, a todo momento, você falou, Borges Medeiros, ele trazia uma proposta, né, de poder moderador para aquela Constituição. Existem vários teóricos, normalmente mais ligados ao pensamento mais conservador, que fazem sempre remissão a essa ideia do moderador, como se isso tivesse uma permanência na nossa própria tradição constitucional. E agora parece que ele voltou de vez ao debate, ao ponto de o próprio Supremo Tribunal Federal ter que lidar com uma ação direta de constitucionalidade e dizer que não existe poder moderador, embora o próprio presidente tenha dito, olha, nós somos o poder moderador. Então, eu não sei se você chegou a fazer essa análise assim, num lastro temporal mais estendido, mas o que significaria isso, né, nessa perspectiva, do ponto de vista da nossa história constitucional, pensar numa permanência do poder moderador como sempre? Será que a gente sempre está em busca de um herói para as nossas instituições? Será que é isso? Será que ainda essa marca autoritária que nunca nos deixou desde o primeiro momento? Não sei, esse era um ponto. Teria outros também, como a questão do federalismo, que a gente poderia aqui avançar, e a própria ideia de crise e erosão constitucional, que também, em certo sentido, parecem ser uma permanência na nossa trajetória de quase 200 anos de Constituição. E aí, às vezes, eu fico me perguntando até que ponto esse momento atual ele se singulariza em relação a outros momentos que foram vivenciados. Eu não sei se isso também é uma provocação fora da delimitação da sua obra, ou então uma pergunta injusta para o dia e hora de hoje, mas assim, é apenas uma provocação para a gente poder lhe ouvir um pouco mais nesse momento aqui. Então, parabéns, Emílio, aí pelo livro. Estou aqui ansioso, na expectativa de recebê-lo, e devolvo aí ao nosso Andrezão a palavra. E eu já repasso ao Emílio, que foram ótimas aí as considerações do Marcelo. Obrigado, Marcelo. Marcelo foi um dos últimos eventos acadêmicos que a gente, né, acaba terminando o evento acadêmico e depois sai para interagir, conversar. Foi uma das últimas ocasiões que eu tive antes da pandemia, né? Então a gente lembra com bastante saudade desses momentos, né? Eu lembro de um excelente jantar em Olinda que a gente foi lá com o pessoal do Recife, da Unicap, que gosto demais de todos ali. Acho que a gente sente falta de poder retornar a esses momentos. Marcelo, assim, eu acho que isso, de alguma forma, está conectado com o que o Cristiano colocou, né? Eu acho que talvez a ideia dessa permanência se deva à própria ideia de um certo elitismo democrático que acontece no Brasil, né? Ou seja, você tem efetivamente a definição de um sistema constitucional democrata no pós-1988, mas você tem recorrentemente a tentativa de que determinadas elites elas conduzam esse processo, ou sejam dotadas de alguma superioridade moral, ou às vezes meramente uma superioridade econômica, para levar adiante um processo democrático no Brasil, um processo que poderia acontecer sem o povo, e aí o poder moderador é a melhor noção para isso, né? Eu acho que as sucessivas crises políticas que se agudizaram de 2014 em diante, né, que parecia que a gente todos os dias tinha um novo problema, né, e depois no governo Bolsonaro a gente tem de fato isso se materializando, todo dia a dia de você se incomodar com o próprio presidente, com alguma crise criada por ele, porque na verdade ele governa sobre, ele acha e prefere governar sobre essas crises recorrentes, né?
que remédio seria melhor para resolver esse problema dessas agudas crises, se não a atuação de uma mão forte, né, com força sobre a política, não é, para pôr fim aos desmandos dessa política corrupta, que assim é descrita e criminalizada, às vezes, pelo próprio Poder Judiciário. Né? Tem um papel importante também na forma como o lavajatismo abriu espaço para isso. Né? Então, aquele conceito que se consolidou, que foi estabelecido constitucionalmente em 1824 e que deveria ter desaparecido a partir de 1891, fica permanecendo como um conceito fundamental. E aí você falando, né, dos autores que trabalham, né, é curioso aqui, lembrando do professor Menelik de novo, né, e desde muito tempo o professor Menelik sempre dizendo para a gente da importância de se ler Oliveira Viana. O próprio Oliveira Viana faz, né, citação da própria noção de poder moderador, né, e entende essa noção como uma noção importante para controlar justamente quem? O que ele vai chamar de povo massa, né, que é um povo ingovernável, que é um povo que não pode assumir as rédeas de fato, seja da autoria do poder constituinte, seja da forma como a democracia vai acontecer diuturnamente. Né. Eu não sei, eu acho que o momento atual ele se singulariza pelo fato de que, não que isso é uma discussão que a gente tem sempre, né? O processo de erosão, ele se utiliza, de fato, de instrumentos jurídicos de uma forma subversiva. Né? Isso é novidade? De forma alguma. Né? Isso é mais velho do que a própria existência do constitucionalismo. Mas eu acho que o nível de sofisticação ele se aprofundou. Né? Ele não é um nível tão bom, por exemplo, né? Felizmente ele não é um nível tão bom quanto o nível de um Viktor Orbán, né? Que consegue fazer isso muito bem, e talvez tenha que fazer isso muito bem porque as Forças Armadas húngaras não são não se engajam politicamente, né? Isso é tradição para aquele contexto, né? E no caso brasileiro isso não é feito da forma devida porque o presidente também prefere, ou né, outros atores também preferem agir ilegalmente ou atuar frontalmente contra o próprio Estado de Direito. Né? Então, eu acho que a novidade aqui é que ainda assim você tem um grau mais elevado de sofisticação no uso das instituições constitucionais e das instituições jurídicas. Né? Excelente, professor Emílio. Não sei se o professor Marcelo Catoni também quer fazer alguma consideração, professor? Professor André, muito obrigado. Primeiro porque é uma maravilha poder participar de um evento como esse, organizado por você, para esse lançamento do livro do Emílio com os comentários do Cristiano, né? Eu recebi o livro essa semana e estava fazendo uma leitura, né, do texto, e foi muito interessante, primeiro, porque eu entendo que a ideia de erosão constitucional, como o Cristiano chamou muito bem a atenção, é um processo muito mais, digamos assim, cotidiano, né, do que, por exemplo, quando a gente fala de uma ruptura institucional por meio daquilo que atualmente anda se chamando de golpe tradicional. Não é um golpe de força. Né? A erosão constitucional ela vai minando, né, as instituições. E, sobretudo, no que diz respeito à questão de algo que o professor Cristiano trabalhou durante muito tempo, que é a ideia da confiança. Né? Ou seja, na verdade, expectativas normativas não se mantêm em face justamente da própria frustração dessas expectativas. Quer dizer, então há cada vez mais um processo que vai minando exatamente essas expectativas normativas. Depois, o primeiro capítulo do livro do professor Emílio, depois da introdução, é uma recuperação de uma reflexão que ele vem desenvolvendo há muito tempo sobre a questão da justiça de transição, né? E um capítulo que eu gostei muito foi esse sobre as políticas inconstitucionais neoliberais e os direitos sociais e econômicos. Né? Por vezes, quem não conhece o professor Emílio pensa que ele
digamos assim, reduz a sua análise a questões democrático-liberais, quando justamente esse capítulo, digamos assim, ele se contrapõe a qualquer tipo de visão ou de crítica nesse sentido, né? Achei fantástico o texto sobre a Lava Jato, o lavajatismo, né? Nós estamos diante aí daquilo que alguns autores vão chamar de um ativismo judicial invertido, né? Se logo após a Constituição, a promulgação da Constituição, havia todo o movimento pela efetivação da Constituição via judiciário, para além da atuação, das contradições políticas do legislativo, o lavajatismo, né, a própria Lava Jato é uma subversão dessa ideia, né, e de uma maneira muito, que a gente poderia dizer, de um certo cinismo, se apoia na expectativa da importância que o Judiciário, o Ministério Público assume com a Constituição de 88 na efetivação da própria Constituição e subverte essa ideia, e acho que o Emílio trabalha isso maravilhosamente bem. O capítulo 4, né, sobre a desestabilização do constitucionalismo e das decisões contraditórias do Supremo Tribunal, achei fantástico isso, inclusive na análise que se refere às decisões em torno do impeachment. Esse capítulo sobre os militares e as milícias é muito importante, porque se remete ao próprio processo de transição, né? E, enfim, o fato de que, se a gente for lembrar, isso diz respeito à própria crise militar durante o governo Geisel, né, em que o Geisel exonera o ministro Silvio Frota. É interessante, porque o Cristiano trabalha isso, sabe disso muito melhor do que eu, mas é muito interessante como é que a linha dura ela é, de alguma forma, expulsa do governo, mas ela não é expulsa das academias. Então, há toda uma educação, há toda uma formação militar que não tem compromisso com o processo de democratização, né? Essa discussão sobre poder moderador, ela é importante, mas eu não sei até que ponto, aí eu perguntaria para o Emílio, ela é tão central assim na análise do texto dele. Primeiro porque a gente sabe que, do ponto de vista histórico, o poder moderador, quando ele é concebido por um autor como Benjamin Constant, a ideia toda era de que o chefe de Estado, sobretudo o monarca, faria um papel, assumiria um papel acima das disputas políticas, e o poder moderador foi pensado, como o Cristiano lembrou, com base na Carta Constitucional, né, de 1815, 18, na França, em contraposição ao bonapartismo. A ideia era justamente afastar o risco do bonapartismo. E o rei, na verdade, ele não teria, do ponto de vista de Constant, ele não assumiria a chefia propriamente do executivo, né? Ele seria, sobretudo, aquele que exerceria uma autoridade sem necessariamente exercer um poder político. E quando essa ideia de poder moderador ela é recepcionada pela Constituição de 1824, ela é subvertida, porque o imperador, ao mesmo tempo, ele exerce o poder moderador, mas ele também exerce essa chefia de Estado do Executivo, né? Então, na Constituição de 24, o imperador reina, governa e administra, né? E o professor Benedicto sempre chama atenção para isso, né? Ele é o grande fiel, naquele momento, da própria escravidão, ainda que haja um compromisso pelo fim gradativo da escravidão. E então, aquilo que era pensado pelo Constant como uma recuperação da autoridade sem poder, no caso da Constituição de 1824, ela é, sobretudo, recuperada, ou, se quiser, redefinida como autoridade com poder, e, sobretudo, com poder político coercitivo.
E se a gente vai para o período republicano, há uma disputa entre a ideia de poder moderador e algo que eu penso que poderia ser trabalhado com mais cuidado, que é a ideia de poder coordenador ou ordenador. Poder moderador de um Borges de Medeiros, na tradição do positivismo sociológico, é algo muito diferente da inspiração de um Alberto Torres, né? Ou, em última análise, mesmo de um ex-tenentista como Juarez Távora, da ideia do poder coordenador-ordenador. Na Constituinte de 33, 34, o que se quer se atribuir a um Conselho Nacional o papel de coordenador dos poderes e não de moderador dos poderes. Essa proposta ela não é bem sucedida, embora o Senado tenha as suas funções redefinidas nesse período, embora não as tenha exercido, em função, como a gente sabe, inclusive, da própria Lei de Segurança Nacional em 35 e por aí vai afora, com a suspensão, estado de sítio, etc. Então, muito se fala em poder moderador, como se o poder moderador, na sua origem, fosse assumir uma liderança no que diz respeito aos demais poderes, e essa não era a perspectiva do Constant. E mais ainda, ainda que se recupere a disputa entre um Borges de Medeiros em face do poder coordenador pensado por um Alberto Torres, por exemplo, há uma disputa conceitual que, obviamente, não é isenta de consequências políticas e institucionais muito grande nessa discussão. Então, quando o professor Cristiano lembra, né, do artigo que nós escrevemos com o professor Menelik, por exemplo, criticando o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal, então presidente do Supremo Tribunal Federal, no fundo, há algo que nós poderíamos chamar de um espírito altamente antirrepublicano, digamos assim. Porque o poder moderador, em qualquer das suas versões, seja na versão originária de um Constant, seja na versão da Constituição de 1824, com todas as discussões entre o Zacarias de Góes e o Brás Florentino, que são discussões essas que são recuperadas pelo Afonso Arinos no 6º centenário da independência em 1972, né? É uma concepção extremamente antirrepublicana e antidemocrática, né? Agora, já o poder coordenador ou ordenador depende, né? Ele tem sutilezas que o diferenciam daquela ideia do poder moderador. O que mais impressiona é que, a essa altura do campeonato, não é, professor Emílio, tenha sido defendida recentemente uma tese de titularidade em teoria geral do Estado, defendendo a atribuição do poder moderador ao Senado, às Forças Armadas, ao chefe de Estado, enfim, a partir de uma proposta de reforma da Constituição que implicaria na adoção do parlamentarismo contra o plebiscito de 1994. Né? Um outro capítulo que eu acho genial, Emílio, é esse capítulo sobre o constitucionalismo digital. Eu acho que essa é uma das questões mais desafiadoras do presente, porque nós estamos lidando com Steve Bannon, né? Nós estamos lidando com pessoas que sabem muito bem manipular esses instrumentais, né? E que têm uma atitude extremamente corrosiva. E, aliás, eu fico até me perguntando o que eles propõem em substituição entre aspas, democracia liberal, né? Por exemplo, toda essa tentativa por parte do presidente da República em desacreditar as eleições, né, e as urnas eletrônicas, por exemplo,
né, segue muito essa cartilha. Né? Se nós nos lembrarmos, por exemplo, do que o presidente Trump fez durante as eleições, e também a apuração das eleições nos Estados Unidos, sem falar naquele evento esdrúxulo, né, da invasão do Capitólio com a condescendência, né, das forças de segurança, talvez das grandes questões que se colocam hoje é exatamente essa manipulação da opinião pública, né, que justamente coloca em questão algo, por exemplo, que é interessante, né, o professor Cristiano sabe disso muito bem. Eu acho que há mais de 10, 20 anos o professor Menelik vem dizendo que o mesmo espaço do diálogo é o espaço da instrumentalização, né? do uso abusivo da linguagem, enfim. Ou seja, criticamente em relação àqueles que pensavam que a internet seria a grande realização da democracia direta num contexto pós-moderno, né? O professor Menelik chamava atenção exatamente para a manipulação da informação e da comunicação. E aí eu acho que o Emílio termina, né, com essa discussão sobre a resiliência constitucional contra a erosão e os desafios que se colocam às instituições. E eu acho que esse capítulo é um capítulo realmente fantástico, porque no fundo ele também apela à nossa responsabilidade política, à responsabilidade de cada um de nós, né? Ao nosso papel, inclusive, como juristas, ou como se quiser, como intelectuais na esfera pública, e na atuação que podemos fazer em face de uma situação que não é posta como necessária ou irreversível, mas como uma situação extremamente tensa e contraditória. Então, eu penso que esse livro realmente é uma grande contribuição para o debate contemporâneo, e é uma felicidade imensa poder ler esse livro, né? Como o Cristiano colocou muito bem, é um texto de grande maturidade do ponto de vista intelectual do Emílio, né? E é uma felicidade como colega dele, como alguém que foi professor dele, agora se considera um aluno dele, né? Naquilo que ele tem que ele tem me ensinado e tanto tem a nos ensinar, poder acompanhar, né, essa produção fantástica e a publicação desse livro, que com certeza é, como o André colocou, né, como o professor André colocou, um grande momento para a discussão contemporânea sobre direito constitucional comparado, política comparada no Brasil. Então, era esse comentário que eu queria fazer, e, mais uma vez, parabenizar pelo evento, André, Cristiano, e um abraço enorme também para o Emílio pela publicação, né? É isso. Nós é que agradecemos, viu, professor Catoni? Tivemos aí uma verdadeira aula de poder moderador e diversos outros temas, né? Inclusive das aspectos Senhor presidente, históricos permite um registro? Claro, né? Não tem que permitir nada. Você, Cristiano, sempre tem a palavra. Na tradição dos melhores costumes parlamentares, eu quero aderir à manifestação do professor Marcelo Catoni, dizendo que aqui também eu sou aluno do professor Emílio. Emílio, acho que agora a palavra tem que ser com você. Ó. Eu só posso ficar ruborizado com esses comentários de pessoas que eu admiro tanto, né, e que têm trajetórias tão significativas para a minha vida, na verdade, profissional, né. Eu acho que eu tinha assim, uma certa tendência de talvez seguir outros caminhos na vida, mas acho que o Marcelo que foi me mostrando, na verdade, o quanto que a vida acadêmica ela pode trazer para a gente enormes alegrias, responsabilidades, e então eu não, na verdade, assim, esse livro acaba sendo muito mais o resultado disso, né, dessa interlocução constante com colegas, né, que já foram meus professores, ou que não foram professores, ou com os quais eu sempre debato e procuro travar
diálogos, né, que são fundamentais para chegar a esse resultado, né? Isso está até na abertura do livro, né? Eu coloco isso lá de uma forma clara. Eu lembro que eu participei de um evento há um tempo atrás sobre uma discussão sobre como publicar livros e como publicar livros de direito constitucional. Era uma discussão um pouco mais geral, assim, né, de posição acadêmica, e aí uma coisa que era clara para mim era isso, que, na verdade, o livro ele é o resultado de um processo, como o professor Cristiano colocou, né, que é um processo plural, que depende da interlocução com várias pessoas, né, e que nos coloca justamente nessa posição de assumir responsabilidade, né, nesse momento, que é um momento delicado para todos nós aqui no Brasil, um momento delicado para a nossa democracia, né? Eu acho que o livro tenta responder um pouco a isso e, novamente, né, ele também acaba sendo construído de uma forma democrática, não é o resultado de uma trajetória apenas, mas de um conjunto de diálogos, de contribuições que se dão sempre aí de uma forma conjunta, né? Então, eu só tenho a agradecer. Para mim é emocionante mesmo poder ouvir essas palavras do professor Cristiano e do professor Marcelo, né, com os quais eu mantenho uma amizade muito forte. E, professor André, se me permite, é importante registrar o seguinte, né? O professor Emílio hoje é uma das grandes lideranças acadêmicas da UFMG. Não é à toa que ele foi eleito recentemente, por unanimidade, pelo colegiado de pós-graduação como nosso coordenador do programa de pós-graduação. Então, isso, na verdade, só demonstra, mais uma vez, a grande liderança intelectual, acadêmica, né, desse grande professor, que é o professor Emílio. Muito merecido, né? Tá de parabéns, Emílio. E eu me coloco também ao lado dos seus aqui queridos alunos, né? Professor Cristiano, professor Marcelo, e acho que o professor Fábio Quintas e Marcelo Casseb também tivemos aí uma aula e estamos lendo atentamente seu livro. Eu acho que a gente já está bem adiantado na hora. Eu vou até ter que pedir desculpas aos que formularam perguntas, porque talvez não dê tempo, mas... Eu posso responder para mim em 3 minutos. Oi? Tem uma pergunta grande do Fabrício, né, no chat. Sim, acho sim. que essa... Eu lembro, o Fabrício faz perguntas assim elaboradas, essa eu deixaria para o Emílio, e tem uma outra pergunta que, por alguma razão, veio para mim. Eu falo muito rapidamente, se você quiser, respondo bem rápido. Ótimo, excelente, então, professor, porque eu acho que assim, estava tentando encontrar uma solução aqui. Não, eu estou entendendo que a resposta não precisa ser boa, ela precisa ser rápida. Então, vou cuidar disso. Pode ver. Pergunta, você fala assim para o Fabrício, pergunta longa demais, resposta curta, ou seja, exige uma resposta curta. Né? Olha só, então, fique à vontade. Quem dirige essa pergunta para mim é o João da Silva Ferreira. Gostaria da opinião de ouvir do professor Cristiano, qual a sua opinião em torno do debate sobre o artigo 142 e essa opinião estapafúrdia das Forças Armadas como poder moderador. Como finalizar esse debate democraticamente uma vez por todas? Aqui é muito simples, eu vou remeter você a um parecer que foi feito pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, na gestão anterior da Câmara dos Deputados, e subscrita pelo secretário-geral da Mesa de então, que é o Leonardo Barbosa, que é um grande constitucionalista, que fez mestrado e doutorado na UNB, inclusive o professor Emílio cita o Leonardo Barbosa no seu livro, e esse parecer, que depois, se você quiser, eu mando para você o PDF, ele é uma aula de direito constitucional e de história constitucional, no sentido de que, no sistema da Constituição de 88, o poder militar está submetido ao poder civil. Então, a premissa da pergunta está equivocada. Não existe a possibilidade de uma intervenção constitucional militar. Isso é quase um oxímoro. Ou há uma intervenção militar ou uma intervenção constitucional. Se houver uma intervenção do tipo dos militares, está sendo destruída a Constituição. Então, a gente responde com a vigência da Constituição. A Constituição brasileira coloca o poder civil como aquele responsável pela condução da política brasileira. Pode ser qualquer civil, como nós estamos vendo recentemente, mas ele tem que ser civil, e ele tem que ter sido eleito, ele vem de um processo político. Portanto, a gente responde a isso com a Constituição. E a observação que você coloca de estapafúrdia é até generosa para essa proposta de interpretação. Eu devolvo para o professor André. Foi até bom você ter falado isso, Cristiano, porque
eu vou até colocar no chat para o pessoal, nós no IDP também, e com vários professores, diversas universidades, fizemos um livro, o Marcelo Cassel até falou agora, né, fizemos um e-book, Forças Armadas e Democracia no Brasil, justamente para falar da interpretação adequada e correta desse artigo 142, exatamente nesse sentido que o professor Cristiano está falando. O professor Leonardo Barbosa, que elaborou esse parecer, também está nessa obra, nesse livro, defendendo todas essas teses, e fica muito claro na obra que, de fato, não é só estapafúrdia, né, como o Cristiano colocou, para lá de até ingênua, né, essa interpretação que não tem nada a ver com o projeto constitucional de 88. Né? Então, eu vou colocar aqui no chat, para quem quiser depois pesquisar essa obra, é uma obra gratuita, é um e-book publicado pelo Jota. Vou colocar aqui depois. E aí vou passar, viu, Emílio, só para você, se você quiser responder rapidamente essas questões que foram levantadas, para a gente, de fato, encaminhar para a finalização. Pode ser? Tá, joia. Tá, então deixa eu ver aqui. Bom, tem uma pergunta um pouco mais longa aqui do Fabrício, né? Assim, eu vou tentar sintetizar um pouco da sua pergunta, Fabrício, talvez eu cometa algum deslize aqui, mas, na verdade, pelo que eu entendi em relação a ela, você está discutindo como que o STF, na verdade, também contribui para o próprio processo de erosão, né? E, de fato, no livro, eu tento mostrar justamente isso. Isso aconteceu de uma forma mais incisiva de 2014 até 2019, mas isso não vai deixar de acontecer porque depois de 2019 o Supremo está isento de qualquer responsabilidade, ou o Supremo se tornou muito melhor de 2019 de lá para cá. Né? O Supremo ainda continua errando, né? A gente ainda tem decisões que vão ser decisões inconstitucionais, eu acho que isso vai acabar acontecendo durante o processo, na aplicação de qualquer Constituição, isso sempre vai acabar acontecendo. Né? O problema é quando você tem isso ocorrendo de uma maneira contraditória e desgovernada, como vinha se dando naquele período, principalmente em relação àqueles temas que eu procuro apontar. Tem uma outra pergunta do Fabrício também: a crise política pode ser já como resposta a alterações da Constituição pelo Congresso Nacional, justamente para repelir o desequilíbrio constitucional gerado pelo STF ao longo do tempo? Eu não sei, assim, eu tenho uma certa dúvida de se a resposta passaria por um redesenho das atribuições, das competências, melhor dizendo, do Supremo Tribunal Federal, ou da forma como se estabelece, por exemplo, o controle de constitucionalidade no Brasil. A mim, me parece que essa não seria a saída mais interessante. Acho que o Supremo, diante dessas crises políticas, precisa assumir uma responsabilidade mais efetiva sobre como lidar com tais problemas. Eu acho que o papel da academia é um papel central nesse aspecto, porque pode, de alguma forma, persuadir, né, ou indicar os problemas que têm sido apontados que são apontados em relação à atuação da Corte. Né? Tem uma última pergunta aqui da Paloma, só para a gente fechar aqui, então. Ela pergunta primeiro sobre o papel das altas prerrogativas militares em dinâmica de acomodação civil durante o período pós-88 no processo de erosão constitucional, e também como o professor avalia a reação, ou se há reação do Supremo e Congresso frente a questões de prerrogativas militares. Bom, eu não sei especificamente a que você está se referindo, Paloma, mas eu acho que, talvez puxando um gancho dessa sua questão, eu acho que o central, na verdade, que passaria, inclusive, por um processo de reforma constitucional, há uma PEC tramitando nesse sentido, né, seria uma limitação da atuação das Forças Armadas em relação não só a política, mas também a participação na própria administração pública. A gente já tem uma PEC tramitando que, se fosse aprovada, limitaria por demais essa atuação, o que ensejaria ou daria oportunidade, eu penso, para uma definição clara, não é, de que o papel das Forças Armadas ele é um papel importantíssimo, mas é um papel voltado para a defesa do território, um papel de defesa nesse sentido, que não se coaduna com uma atuação que é uma atuação política, algo que foi exacerbado nos últimos anos até não poder mais. Né? Mas é isso, André. Obrigado, Emílio. Bom, antes de fechar, não sei se o professor Fábio Quintas quer só dar uma última palavra para nós. Obrigado, André. Eu só queria mesmo agradecer, né, a participação também do professor Emílio, do professor Cristiano, do professor Marcelo Catoni. Muito bom também rever o professor Marcelo.
CACEB. Realmente, eu fiquei aqui extasiado com a profundidade do estudo do professor Emílio, porque sem distanciamento histórico, conectar eventos que são relevantes para construir um quadro geral, assim, não é uma tarefa para qualquer um, né? Então, eu realmente fiquei muito impressionado com essa amplitude de análise para fazer essa construção do quadro do nosso momento, né? E eu comentava ontem com meus alunos, né? A gente estava lendo o livro do professor Gustavo Zagrebelski, né? O Direito Dúctil, né? Que no Estado constitucional democrático, o direito constitucional precisa ser dúctil, maleável, mas é impressionante como isso também traz um perigo, né? Como o professor Marcelo Catoni colocou aqui, que é o uso instrumental dessa maleabilidade que deveria ser utilizada para fortalecer a política junto com os direitos fundamentais em um sentido axiológico aí de justiça, né? E até essa discussão do poder moderador, eu acho que foi um bom exemplo disso. Então, escutei mais do que falei, porque realmente eu acho que o momento demandava isso. Foi um prazer ouvi-los, estar aqui com vocês. Obrigado, André, obrigado, professor Cristiano, professor Emílio, professor Marcelo, CACEB. Satisfação. De fato, é um prazer. É tanto um prazer que, como o Cristiano falou, a gente poderia ficar aqui ainda, né, o resto da noite conversando sobre diversos temas, mas, infelizmente, a gente tem um horário, né, até para que a reunião não fique muito alongada. Mas, bom, agradecer mais uma vez ao professor Emílio e dar os parabéns pela excelente obra, que acho que ficou muito evidente aqui na reunião de hoje, né? Professor Cristiano Paixão, vou falar novamente, acho que ficou comprovado também que é uma referência de todos nós e continuará sendo. Professor Marcelo Catoni, que, né, trouxe aí o seu brilhantismo a essa reunião, deu uma verdadeira aula aí de poder moderador e diversas questões que precisam ser analisadas, e todos os demais participantes. Acho que nós conseguimos fazer de novo aí um bom debate e um necessário debate, né, neste momento. E até queria relembrar, viu, Emílio, que o seu livro, ele trabalha muito bem a questão da erosão constitucional, mas ele termina, não só no último capítulo, como no epílogo, falando de resiliência constitucional. E em resiliência constitucional, não em termos de redefinição do desenho, você deixa aqui muito claro, resiliência constitucional não é uma questão de desenho institucional, ou seja, você acredita no projeto constitucional de 88, e inclusive fala, a gente falava aqui de 10 estapafúrdias, né? Você fala muito bem de outra ideia estapafúrdia que nos foi trazida no ano passado pelo professor Bruce Ackerman, né? Que todos criticaram na mesma hora. Então, acho que o seu livro é importante também por isso, porque ele acredita na Constituição de 88, falando de resiliência constitucional. E aqui, eu estava prestando atenção, enquanto você falava, no epílogo, a última frase do seu texto é eloquentemente dizendo que os instrumentos de regeneração do constitucionalismo da democracia no Brasil estão na Constituição de 88. Então, o seu livro não é um discurso distópico, né? O seu livro tem distopia e tem utopia, né? Ele dá os instrumentos, então ele coloca aí um norte para nós todos, professores de direito constitucional. Isso é extremamente importante, porque nós conseguimos levar à frente esse discurso de que, olha, nós temos hoje os instrumentos, basta queremos utilizá-los todos. Os meus alunos sabem muito bem que eu venho falando muito nos últimos tempos da necessidade de nós termos melhores práticas constitucionais. Nós temos dado pouca atenção para isso, né? A gente sabe que o direito constitucional não é só formado por estruturas normativas, né, por organismos, né, não também só por instituições, mas também por práticas institucionais. Elas estão vivas, né? Quem acompanha, por exemplo, a atividade do Congresso Nacional, da Presidência da República, do Supremo, sabe que ali existem diversas práticas constitucionais que fazem o sistema funcionar como um todo. E talvez o nosso problema maior não seja do projeto constitucional de 88. A Constituição de 88 nos dá as bases,
para a construção de uma verdadeira democracia constitucional. O nosso problema, a nossa crise, a nossa erosão, são das nossas práticas institucionais, as práticas políticas. Você fala muito bem aqui, né? Resiliência constitucional é um tema de engajamento de política constitucional, que nós precisamos ter. E aí, claro, aproveitando aqui que o professor Marcelo Catoni, o professor Cristiano estão presentes, essa análise, do ponto de vista histórico, já foi feita em relação à Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar também tinha um projeto, né, um bom projeto de uma democracia social, uma democracia constitucional do ponto de vista social, um Estado social de direitos. Mas ela não resistiu a péssimas práticas políticas que foram adotadas num contexto cultural, uma cultura não democrática, né? Era a primeira vez que, naquele momento, a Alemanha tentava construir uma democracia, mas sem cultura constitucional, sem cultura democrática. E no epílogo você deixa isso muito claro. Nós temos uma cultura constitucional robusta. Não é à toa que, quando o Bruce Ackner vem aqui defender uma nova Constituição, todos nós já levantamos a voz dizendo não. Nós temos uma boa Constituição. Quando se fala em poder moderador pelas Forças Armadas, também todo mundo já levanta e diz, não, isso não vai entrar aqui. Então, veja, nós conseguimos formar uma cultura constitucional robusta, que talvez tenha sido o que faltou na República de Weimar. Então, o seu livro deixa isso muito claro, ele coloca as esperanças, e ele deixa, né, enfatizado que nós temos todos os instrumentos. Então, é mais um motivo para a gente recomendar a leitura dessa obra que, como a gente falava, e essa é uma opinião pessoal minha, estou quase terminando de ler a obra, é um livro impactante neste ano de 2021, e eu acho que ele tem que ser mais falado, né? Quem puder falar deste livro, eu acho que vai dar uma boa contribuição para esse processo que nós estamos passando de tentar salvar a nossa democracia constitucional. Então, vou agradecer novamente. Senhor presidente, professor Cristiano. Permite o último registro? Claro. Além de agradecer, que eu já fiz no chat, a acolhida de vocês, registrar que existem muitos alunos da minha turma de pós-graduação que vieram. Eu estou ministrando uma disciplina na pós-graduação chamada Narrativas da Exceção, Autoritarismo, Direito, Perspectivas Comparadas. E vários dos alunos se inscreveram e estão aqui acompanhando a discussão conosco. Então, é uma forma, eu acredito, André, eu quero para dizer isso, falando sobre isso, dizer que o nosso grupo de pesquisa lá no UNB, o Percurso Narrativos e Fragmentos, do qual Marcelo Casseb é parte integrante, está sempre à disposição para fazermos interlocuções, debates juntos. Acho que nós temos um interesse comum muito grande aí que poderia ser explorado. Então, reiterando meus parabéns, me coloco à disposição também para futuras interlocuções. Todos os grupos sempre serão muito bem-vindos, ainda mais os grupos liderados por você, Cristiano, professor Marcelo Catoni e professor Emílio. Sempre será um grande prazer, e eu acho que o que a gente tem feito aqui, e vocês nos grupos, é fundamental, né? É fundamental neste momento atual, né? A gente tem sempre aí tentado difundir as adequadas e as boas ideias constitucionais. Então, vou dar boa noite a todos e um prazer reencontrá-los aqui. Um abraço a todos. Obrigado a todos e a todas. Um abraço para todo mundo.